Boa noite, nós estamos reunidos mais uma vez para meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Estamos nos dedicando a estudar o livro de Apocalipse, essa carta que é tão preciosa para nós, especialmente nesses dias que temos vivido, dias de dificuldade, de muito ansiedade e receio. Exatamente por isso, nós estamos empenhados a entender um pouco melhor esse livro e a entender também a palavra de Deus e o que ela diz com respeito ao fim dos tempos. Nós hoje vamos meditar no restante do capítulo de número 1, leremos dos versículos 9 até o versículo de número 20 e meditaremos um pouco mais ainda no contexto desse livro para que a gente consiga interpretá-lo da maneira como a gente deve fazer, para que sejam evitados qualquer tipo de entendimento incorreto e para que a gente consiga não desvirtuar a verdadeira mensagem que Cristo Jesus quer passar para a sua igreja. Vamos iniciar lendo o texto. Abra sua Bíblia comigo, no Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Você pode acompanhar essa leitura comigo e depois nós meditaremos um pouco nela. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos abençoe. Feche seus olhos, falaremos com o nosso Deus. Pai, nós humildemente nos apresentamos diante do Senhor, clamando para que o Senhor nos instrua a respeito da sua palavra. Pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o seu Espírito Santo haja dentro de nós, fazendo-nos compreender a verdade da tua palavra e entender, Deus, a mensagem que o Senhor quer passar para os seus filhos. Essa é a nossa oração, e assim fazemos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Estamos diante de um texto extremamente rico das Escrituras, mas para a gente entender bem o que nos diz Apocalipse 1, dos versículos 9 a 20, a gente tem que entender aonde esse texto está inserido dentro do grande livro, de todo o contexto do livro de Apocalipse. Apocalipse não é um livro que deve ser lido de forma contínua. Ele não é um livro que se inicia no primeiro versículo e narra apenas uma história até o último versículo do último capítulo. A ideia
que é entendida por muitos teólogos e que a nossa igreja também compreende ser a melhor forma de ver Apocalipse, é olhando para Apocalipse, entendendo que existem 7 grandes divisões nesse livro, como se fossem 7 histórias ou 7 narrativas, mas todas elas dizem respeito à mesma realidade, ao mesmo evento, que é o fim dos tempos. Entretanto, elas são histórias paralelas, elas complementam umas às outras. Nós vamos entender, por exemplo, que as 3 primeiras narrativas, as 3 primeiras histórias, sessões que nós chamamos, elas dizem respeito à relação de Deus com a igreja. E as últimas 4 sessões, ou as últimas 4 narrativas, elas dizem respeito a Deus punindo os inimigos da igreja. É por isso que até o capítulo de número 9, a gente vê, por exemplo, Deus falando com a sua igreja, como as coisas que acontecem, elas afetam a vida da igreja, como todas as coisas elas estão relacionadas à igreja de Cristo e como ela está vivenciando a narrativa dos fins dos tempos. Depois, lá para o capítulo 12, 13, até o final, a gente vai ver que a narrativa ela não fala mais tanto da igreja, mas ela vai falar como Deus derrotou a besta, como Deus derrotou o dragão, como Deus derrotou a grande Babilônia. Nós aparentemente somos levados a uma espécie de reino espiritual, que são as coisas que nós não podemos ver, que não dizem mais respeito à realidade que nós vivenciamos como homens, né, criados por Deus nesse mundo que Deus nos deu para governar e cuidar. Exatamente por isso, nós estamos então olhando agora para essas primeiras 3 sessões, especialmente a primeira sessão, que vai do capítulo de 1 a 3, e que diz respeito exclusivamente a como a igreja de Cristo Jesus se relaciona com o próprio Cristo Jesus. Nós não estamos ainda vendo nenhum tipo de perseguição, nós não estamos vendo nenhum tipo de realidade distinta daquela que nós vivenciamos. Essa primeira sessão ela simplesmente vira para nós e fala assim: o Senhor Jesus Cristo se relaciona com a sua igreja. De que forma? Como isso acontece? E essa primeira sessão então ela vai falar a respeito de como isso acontece. Nós iremos nos empenhar para compreendermos isso bem e para que a gente consiga se aprofundar no entendimento do que essa primeira sessão ela tem para nos informar. Algo que é fundamental para nós é entendermos que todas as sessões elas estão inseridas num contexto. Qual é o contexto que a gente precisa, por exemplo, para entender o que está se passando nessa primeira sessão e também o que se passará em todas as outras? A Igreja de Cristo, já nesse período, ela estava sendo perseguida, ela estava passando por diversas tribulações que estavam dizimando a igreja em todos os lugares. Existem muitos debates quanto à data provável em que João escreveu Apocalipse, entretanto a maioria delas ela aponta para que seja em torno dos anos 90, 97, quando já Domiciano provavelmente estava governando o Império Romano, já havia inclusive passado pelas perseguições de Nero e outras perseguições, especialmente dos judeus, que estavam continuamente perseguindo a Igreja de Cristo, mas a igreja estava sendo perseguida, ela estava sendo provada de diversas maneiras em todo o Império Romano. O próprio apóstolo João, que é o escritor, ele vai se dizer, se apresentar como aquele que estava preso na ilha de Patmos. E ele diz que ele estava preso, lá no versículo de número 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Nós não sabemos exatamente porque não foi necessário para nós que isso fosse posto nas Escrituras. Nós não precisávamos nessa informação, né, de saber que tipo de provações ele passou, mas a gente pode imaginar que provavelmente ele foi provado no que diz respeito a negar sua fé, ou a dizer que ele não cria, ou dizer que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, algo dessa posição, algo relacionado a isso. Entretanto, por não negar a Cristo, por permanecer firme, por testemunhar a Cristo Jesus, ele foi levado a uma prisão, a Patmos, onde provavelmente ele passava por diversas provações no que diz respeito a trabalhos forçados. Ele provavelmente não tinha uma vida boa, ele passava fome, ele vivenciava alguns tipos de tortura, talvez. Tudo isso é especulação, obviamente, não nos foi dito nas Escrituras Sagradas, é mais a história que nos dá essas informações por causa de relatos históricos de prisões naquele período, especialmente por causa daqueles que testemunhavam a Cristo Jesus como Senhor. Então, a igreja de Cristo nesse período, nós iremos falar das 7 igrejas, né, que são o objetivo final desse primeiro capítulo, especialmente, da primeira sessão também. Elas estavam passando por provações, provações das mais diversas possíveis. Existiam provações, por exemplo, como a gente já falou, de você ter que negar o nome de Cristo e negar que ele ressuscitou dos mortos. Se assim você fizesse, você se livraria de diversas penas. Muitos cristãos já haviam sido levados nesse tempo à morte pública, nas arenas, por exemplo. Outros tantos foram mortos para incendiar a rua, outros foram simplesmente lançados em fogueiras, outros às feras. Muitos eram provados, por exemplo, na tentativa do imperador de forçá-los a adorar também ao imperador. Era uma prática muito comum e exigida nessa época por muitos imperadores. Eles se entendiam como deuses e por isso eles queriam que todas as religiões, todos os povos também prestassem culto ao imperador de Roma. E obviamente os cristãos padeciam diante disso porque eles se rejeitavam a adorar esse senhor que era o imperador romano. Então as igrejas passavam por diversos tipos de perseguições, as mais distintas possíveis no que diz respeito à localidade. Algumas regiões passavam por provações de morte, outras eram tentadas pelo imperador, outras regiões é possível que fossem outras as provações, como os luxos desse mundo, os prazeres desse mundo. Tudo isso é relatado nessa porção também, nessa sessão que nós iremos avaliar, e nós poderemos compreender isso melhor no próximo estudo, quando nós vamos falar especialmente das 7 igrejas. Mas aqui nós precisamos entender as igrejas, a igreja desse período, ela está passando por grandes provações. Isso não significa que esse texto ele diz respeito só à igreja desse período. Esse livro ele foi escrito de forma atemporal. Como nós falamos no primeiro vídeo, as 7 igrejas elas não representam simplesmente aquelas 7 igrejas que nesse tempo estavam nessas cidades. O número 7 ele é um número que significa completude, e por isso a ideia é que essas 7 igrejas representam as 7 igrejas em todos os tempos. Então hoje, esses vídeos, essas recomendações, essas realidades que Apocalipse nos diz, ela também diz respeito às igrejas do nosso tempo. Nós fazemos parte das igrejas de Cristo. E nós estamos inseridos de alguma maneira dentro dessas 7 igrejas, dentro desse contexto, e por isso esse livro também diz respeito às realidades que nós estamos vivendo. Hoje, em muitos lugares do mundo, cristãos estão passando por provações físicas, muitos estão sendo torturados, muitos são mortos, muitos estão passando fome, estão presos. Nós vivemos em um contexto em que ainda temos liberdade de culto, ainda temos liberdade de religião,
mas nós somos provados por outras realidades, principalmente culturais, a abrir mão da nossa fé, a vivenciar desejos, né, os desejos carnais, de uma forma muito mais intensa do que muitos irmãos em outros lugares não são provados, a rejeitar a nossa fé, que é vista na nossa cultura como algo não racional, como algo lunático, né, como loucura, como a própria Escritura chama. Então, ao redor do mundo hoje, essas igrejas elas são relacionadas com as suas próprias provações. As igrejas elas continuam presentes, por isso esse livro também diz respeito a nós nos nossos dias. Mas o nosso objetivo hoje é visualizar como Cristo Jesus ele se relaciona com a sua igreja em todo o tempo. E o texto que nós lemos, ele diz exatamente isso, ele nos manifesta, nos evidencia como Cristo está se relacionando com a sua igreja. É por isso que quando João ele se vê em espírito, é curioso vermos que ele se vê em espírito no dia do Senhor. Então nós estamos falando do primeiro dia da semana, do domingo, né, que nesse período já era o domingo, o dia da ressurreição de Cristo Jesus, e ele ouve por trás dele uma grande voz. É interessante entendermos que é como de trombeta, não é uma trombeta, é como de trombeta. Eu sei que muita gente gosta, né, do uso das trombetas, desses chofás, essas coisas, mas a ideia é de uma voz extremamente forte, extremamente poderosa, uma voz que ecoa em todos os lugares. Então ele ouve essa voz e ele se vira para ver de onde estava vindo essa voz, de onde estava vindo esse som, que era um som como de uma trombeta. E então ele nos relata o que essa voz nos diz. É isso o que é narrado a partir do versículo 11. E então, depois que João agora narra isso, ele vai dizer o que as palavras de Cristo agora falam a respeito das coisas que João começa a ver nessa primeira visão que ele tem. E o que ele diz é que Jesus Cristo diz: o que você vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Jesus Cristo está mandando uma carta às 7 igrejas. E ele cita então as 7 igrejas e ele vê, depois de ouvir essa voz, ele vê que este que estava falando, ele estava entre 7 candeeiros de ouro. Ele estava no meio desses candeeiros. E então ele identifica aquele que estava falando e aquele que estava andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. É curioso a gente pensar que candeeiro e igreja não é a primeira vez que essa reflexão é feita, que essa comparação é feita nas Escrituras. O próprio Cristo Jesus, em Mateus 5, versículo 15, ele nos diz que ali a igreja é a luz do mundo e que como candeeiro ela brilharia e iluminaria o mundo por causa da palavra de Cristo Jesus e do Evangelho de Cristo Jesus. Então aqui aparentemente Jesus está usando uma expressão para a igreja que ele já havia usado anteriormente. A igreja é a luz do mundo. E o candeeiro é exatamente isso. Ele vê o candeeiro no mundo, 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Nós temos que entender que essas igrejas elas são a luz do mundo e ele está andando no meio dessas igrejas. Nós somos testemunhas de Cristo, e sendo testemunhas de Cristo, nós reluzimos a luz. A luz, obviamente, é Cristo. É dele que flui todo o poder, toda a honra é dele, toda a glória é dele, tudo é para ele. Mas quando nós expressamos a nossa adoração e o nosso louvor a Deus, proclamamos o Evangelho, nós também reluzimos a luz de Cristo para o mundo. E por isso nós nos tornamos então candeeiros que refletem a luz de Cristo Jesus. E então ele narra como é aquele que é semelhante ao Filho do Homem.
ele diz e ele fala a respeito de várias realidades que ele vê neste ser, nesse homem, né, semelhante ao Filho do Homem. Ele diz que ele estava com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. São várias características, bronze polido refinado numa fornalha, ou seja, muito reluzente e muito pesado provavelmente também, a voz como a voz de muitas águas. Todas essas características, elas são características que possuem sim um significado, mas nesse momento esse significado ele não está sendo explorado. O que nós temos que entender diante dessa visão que ele está vendo é que nós estamos vendo Cristo sendo expresso não somente como um Cristo de todo poder, mas um Cristo de todo poder que traz consigo também uma ideia um tanto quanto temerosa. Se a gente pensar na luz do sol, por exemplo, que é narrada que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, está aí no versículo de número 16, no final dele, a gente vai ver que a gente está diante de um ser que ao mesmo tempo é grandioso e glorioso. Ele também é um ser que para nós que somos homens é um tanto quanto assustador. Cristo Jesus, ele ocupa exatamente essa função, porque ele agora ele é o resgatador da sua igreja, mas ele também é o juiz para aqueles que rejeitam o seu nome. Então, para alguns, ele gerará tranquilidade e paz. Para outros, esse mesmo Cristo gera um tanto quanto medo. Eles ficam inquietos e amedrontados quando vem um ser grandioso e poderoso como esse. Exatamente por isso, a gente tem que entender que aqui Cristo Jesus ele está ocupando essas duas funções. Nessa dispensação na que nós estamos vivendo, nós falaremos melhor disso mais à frente nos nossos estudos. Jesus Cristo, ele ocupa essas duas posições. Para a sua igreja, ele é glorioso e poderoso e nós nos alegramos de ver a sua glória e o seu poder. Para aqueles que o rejeitam, ele amedronta, ele traz inquietação. Quando Satanás vê, por exemplo, um ser poderoso e grandioso como esse, ele treme, ele fica apavorado, porque ele sabe que ele não pode vencer o Senhor dos Exércitos. Então, ao mesmo tempo que esse Deus traz conforto, que essa visão de Cristo traz conforto para a sua igreja, para os inimigos da igreja, essa visão ela é perturbadora. E nós precisamos compreender isso para a gente entender a posição que Cristo Jesus ocupa nesse momento na história da humanidade. Essa ideia de ver Cristo Jesus como alguém que traz tanto alegria quanto pavor, ela também é vista no próprio texto. A narrativa nos diz no versículo 17 que quando João então viu aquilo, quando ele viu a imagem de Cristo Jesus poderosa e grandiosa, a reação dele imediata não foi uma reação de alegria. Segundo o que o versículo 17 nos diz, ele cai a seus pés como morto. Aparentemente, ele não pode suportar o tamanho da glória de Deus e é como se o seu corpo tivesse padecido por ver a imensa grandeza do seu Redentor. Mas ao mesmo tempo que João cai como morto, a gente vê exatamente a relação de Cristo com a sua igreja. Quando nós vemos a grandeza de Deus, muitas vezes nós nos amedrontamos. Porém, a continuidade desse texto é Cristo Jesus pondo a mão direita dele sobre João e dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando nós vemos o grande poder de Deus,
muitas vezes nós nos atemorizamos. Como está acontecendo agora, muitos crentes ao redor do mundo vendo essa pandemia, vendo os efeitos dela para a humanidade, efeitos que se manifestam de diversas formas. Muitos estão com medo de sair às ruas, outros estão com medo de passar fome, outros estão com medo da economia quebrar, ruir e não conseguir mais se restaurar sem um número gigantesco de perdas, né? De vidas principalmente. Nós estamos diante de uma situação em que nós olhamos para Deus permitindo, e obviamente nós sabemos que nada foge do controle de Deus, também decretando uma praga, uma doença no mundo, e entretanto nós nos amedrontamos, acreditando que Deus talvez não esteja vendo os efeitos disso, que Deus não esteja no controle disso. Nós falaremos disso melhor quando chegarmos à parte das Escrituras. Isso está na próxima sessão, que é dos capítulos 4 a 6, onde uma das taças, né, diz respeito às pestes. Mas nós estamos vendo que o medo toma conta muitas vezes dos nossos corações. Entretanto, é exatamente nesse momento que Cristo Jesus ele também coloca a sua mão sobre nós para nos dizer: olhe, não temas, você não é servo de um senhor qualquer, você não é servo de um senhor que não tem controle, que não sabe o que está acontecendo. Entenda o que se passa ao seu redor, servo bom e fiel, é isso que ele está dizendo, porque ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele já havia se identificado assim no início da narrativa, nós falamos no vídeo anterior, e agora ele interpreta o alfa e o ômega como o primeiro e último. E aqui por isso nós também podemos identificar que é Jesus Cristo quem está falando também mais uma vez. Ele é o alfa e o ômega, aquele que vive, que esteve morto, porém ele ressuscitou e ele venceu e ele está vivo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Jesus Cristo não padecerá novamente, ele venceu e por isso ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Compreenda o que Cristo Jesus está dizendo. Acabou qualquer tipo de entendimento de que o homem está preso, que os meus servos, né, que os filhos de Deus estão presos ao pecado, à morte ou a qualquer coisa. Cristo ele tem as chaves agora da morte e do inferno. A vida pertence a ele, todo o poder está nas suas mãos, nada foge do seu controle. Ele é o Senhor poderoso que venceu, ele já venceu. A batalha não está sendo travada. Muitos acreditam que agora nos céus a batalha está sendo travada. Não, ele já venceu, ele ressuscitou dos mortos, ele nos comprou para Cristo Jesus, ele nos comprou, né? E por isso nós somos de Deus agora. É isso que o Evangelho de João nos fala, né? Que ele nos comprou pelo seu sangue. Então exatamente por isso Cristo Jesus agora ele está nos dizendo e nos acalmando, fazendo com que a gente compreenda e entenda que ele está no controle desse universo. Por isso a gente não deve temer. A gente não deve temer que o nosso fim não seja o fim que Deus quer para nós. Jesus então, ele vai virar para João no versículo de número 19 e dizer: João, escreve essas coisas, as que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Escreve a respeito das coisas que estão acontecendo, das que vão acontecer e das que futuramente ainda vão acontecer. Obviamente, Jesus também está falando do nosso tempo. E por isso ele diz: olha, João, fale, escreva sobre isso, porque todo o meu povo, durante todo o tempo, até a minha vinda, eles precisam saber o que está acontecendo. E eles precisam saber, especialmente, que eles não precisam temer, que eles não precisam ficar angustiados pensando que o Senhor possa ter esquecido deles ou que ele possa ter os abandonado por algum motivo. E é por isso que no final desse capítulo, no versículo de número 20, Jesus Cristo ele fala a respeito
do mistério que agora, nesse período, né, nesse primeiro capítulo, está evidenciado. Nós lemos sobre os candeeiros e sobre aquele que é semelhante ao Filho do Homem andando pelo meio dos candeeiros. E também a respeito das 7 estrelas, né, das 7 igrejas. E aqui ele responde todas essas dúvidas, essas questões para nós. É Jesus quem fala o que são, é Ele quem interpreta a sua própria palavra. E por isso ele nos diz, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós devemos identificar os anjos das 7 igrejas como tipo de pastores, como as lideranças, né? Aqueles que Deus designa para guiar e para controlar e cuidar da igreja de Cristo. E os 7 candeeiros são as igrejas em si. Então, o que Jesus está dizendo Ele está andando no meio dos candeeiros, Ele está andando no meio da sua igreja, Ele está no controle dessas vidas, Ele está no controle de tudo o que está acontecendo na igreja, Ele sabe, Ele vê, Ele ouve tudo o que se passa ao nosso redor. É isso que está sendo evidenciado e expressado nesse primeiro capítulo de Apocalipse. A imagem ela tem que ser bem construída na nossa mente. Imagine os 7 candeeiros, 7 pontos de luz, e Cristo Jesus andando no meio desses pontos de luz, desses candeeiros. Ele está andando, observando, vendo o que eles estão passando, ouvindo suas orações, ouvindo o seu clamor. Cristo Jesus, em todo o período dessa dispensação, ele sabe o que está acontecendo com a sua igreja. Ele não é surpreendido, ele não está distante de nós, sem ver o que está se passando, sem ver o que está acontecendo. Não, ele é um Deus presente, ele é um Deus real, ele é um Deus que vive no nosso meio todos os dias e que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor e que cuida da sua igreja acima de todas as coisas, porque nós pertencemos a Ele, somos servos dele e por isso Ele cuida de nós. Veremos mais à frente, na medida que essa porção é explicada, principalmente na próxima oportunidade que estaremos estudando os capítulos 2 e 3, você já pode inclusive se esmerar nas leituras deles, né? Nós veremos que essa presença, essa graça, esse consolo, ela se expressa de 2 maneiras. Há aqueles que se dispõem a servir ao Senhor e aqueles que não se dispõem a servir ao Senhor. Porque quando Jesus anda no meio da sua igreja, ele vê aqueles que estão verdadeiramente dispostos a amá-lo, a servi-lo, aqueles que estão andando com ele, que são verdadeiramente seus filhos, que foram chamados e eram eleitos do Senhor. E ele também vê aqueles que não fazem parte da igreja de Cristo e que a abandonam e que a rejeitam, que rejeitam a Cristo e rejeitam o seu Senhor. E por mais que aparentemente eles façam parte da igreja, Jesus ele também irá os afastar, os retirar do meio dos candeeiros, porque só permanecerá no candeeiro aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Ele está falando da igreja física, da igreja real que hoje vive, né, naquele contexto da igreja que estava vivendo. Nesse momento nós não estamos falando da igreja triunfante. Quando nós chegarmos em outras sessões, nós veremos a igreja triunfante, por exemplo, ao redor do trono de Deus, glorificando ao Senhor, já com palmas nas mãos. Não é o caso desta sessão e desse momento particular. Aqui nós estamos falando da igreja viva, nós estamos falando de nós mesmos. Ele está andando no nosso meio, ele sabe das suas provações, ele sabe das suas angústias, ele ouve as suas orações, ele está atento à sua vida, à vida dos seus entes queridos, à vida da sua família. Ele está cuidando de nós de forma gloriosa, maravilhosa, e ele nunca deixará de estar no nosso meio. É por isso que
Semana passada eu disse que esse livro, o livro de Apocalipse, ele é um livro para gerar conforto e consolo, né, de Deus para nós. Você se entendeu o que eu estou querendo dizer? Agora entende que você não está sozinho, que nós não estamos sozinhos. Podemos estar isolados, podemos estar presos nas nossas casas, com medo, talvez doentes. A gente não sei exatamente a situação que vocês têm vivido, mas saiba, tenha certeza absoluta, Cristo Jesus, o dono da igreja, o Senhor de toda a terra, Ele está do seu lado. Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que cuidará de nós para todo o sempre. Por isso, que você possa louvar e bendizer o nome do Senhor, para que a gente consiga oferecer a Ele a glória que lhe é devida. O nosso Deus, Ele está conosco, Ele cuida de nós e por isso nós devemos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Terminamos aqui com essa conclusão gloriosa que nos deve encher de esperança e de alegria. E na próxima oportunidade nós vamos estudar os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então eu te incentivo a fazer essa leitura e terça-feira as publicações eles devem acontecer às terças, às quintas e aos sábados. Você poderá ver a próxima porção desses estudos que estamos fazendo em Apocalipse. Deus abençoe, que o Senhor cuide de você, que o Senhor enche o seu coração de esperança e que a gente consiga exaltar e glorificar o nome de Deus mais uma vez. Amém?